Vamos lá, gente. Eu coloquei em dois videozinhos para não ficar pesado para postar para vocês. Agora a questão 4. Na questão 4, ele falou que tinha um avião em movimento, soltou um objeto. Esse objeto, devido ao movimento do avião, ele não vai cair reto, vai cair seguindo essa trajetória aqui, certo? Ele quer saber o x, ele deu esse ângulo de 17 graus, deu que o cosseno de 17 graus é igual a 0,08, certo? E ele quer saber esse x, dado que a altitude do avião é de 2.000 metros. Beleza, o que eu tenho aqui em relação a esse ângulo de 17? Cuidado, você não usa o ângulo de 90, você vai usar o ângulo de 17 graus. Você tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa gera o cosseno de 17 graus. Só que o cosseno de 17 graus você tem, que é 0,08. O que está dividindo passa multiplicando e o que está multiplicando passa dividindo. 2.000 dividido por 0,08 é igual a x. E se você pegar 2.000 dividido por 0,08, 0,08, você vai achar aí 25.000. Então, x igual a 25.000. Pronto, acabou essa questão. Tá vendo como é simples? Questão 5. Vamos lá, gente. 5 de 9. Tá indo muito bem. Questão 5, ele falou do telhado de uma casa que é meio torto. Você tem nesse telhado aqui o seguinte, esse ângulo de 30, você tem esse ângulo de 45 graus, certo? Você tem esse lado medindo y e você tem isso aqui medindo 12. Repare que o 12 está lá embaixo, mas como é a base, 12 aqui e 12 aqui, beleza. Então, gente, você nesse triângulo que não é retângulo, porque os ângulos são diferentes de 90, você vai usar a lei dos senos. Por quê? Eu conheço dois ângulos e um lado só. Então, quando a quantidade de ângulos é maior, eu vou usar lei dos senos. Então, 12 sobre o seno do ângulo oposto, seno de 45 graus, assim como y sobre o seno de 30. Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que o seno de 45 vezes y igual a 12 vezes o seno de 30. Só que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 vezes y. 12 vezes o seno de 30, que é 1 meio. Se esse 2 passasse para lá, passaria multiplicando. Então, já corto ele aqui. Então, raiz de 2y igual a 12. Y igual a 12 sobre a raiz de 2. Racionalizando. Eu vou ter 12 raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar 6 raiz de 2. Pronto. Tá aqui. Questão 5. Questão 6. Questão 6 é muito linda. Ele falou, para a para a função x ao quadrado mais 7x mais 12, x ao quadrado mais 7x mais 12, eu quero saber qual a parte dela que é menor do que zero. Então, gente, delta, que é 7 ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que quando não aparece é 1, vezes o c, que é 12. Então, delta vai dar 1. Menos b, fórmula de Bhaskara, mais ou menos 1, que é a raiz do delta, sobre 2 vezes o a, que é 2. Você vai ter aqui menos 8 sobre 2 e menos 6 sobre 2. Aqui, menos 4 e aqui, menos 3. Ela é uma parábola voltada para cima, cortando no menos 4 e no menos 3, virada para cima, porque aqui é positivo, o A é positivo. Opa, deixa eu aumentar mais aqui, ó. O A é positivo, certo? Então, ele quer a parte negativa, ele quer essa parte aqui, ó, que está entre as raízes. A parte entre as raízes é negativa. Então, são valores que pertencem aos reais, esses valores, né? De tal forma que esses valores são maiores que menos 4 e menores do que 3. Beleza? Essa é a resposta da 6. Maravilha, maravilha, maravilha. Questão 7. Questão 7 vai ser o seguinte. Resolva o sistema. Gente, aquele sisteminha ali, ele ficou um pouco grande. Não precisa você se preocupar com ele, porque o sistema que vai ter na avaliação de você é um sistema mais simples, mais tranquilo. Tipo, eu tenho lá 2x menos 4 menor que 8 e 5x mais 10 menor que 20. Eu quero saber qual é a resposta disso. Você vai responder o primeiro. Ó, primeira equação, né? 2x menos 4 menor que 8. Quem tem x de um lado, quem não tem do outro. O menos 4 passa para o outro lado mais 4. 8 mais 4.
Então vai ficar 2x menor que 12, x menor do que 6. A outra equação, a de baixo, ela está dizendo o seguinte, ó, 5x mais 10 menor que 20. Passa o 10 para o outro lado. 5x menor do que 20 menos 10. 5x menor do que 10. O 5 passa dividindo. X menor do que 5. X menor que 5. Então, gente, você vai colocar as duas respostas numa reta. Vou separar aqui, ó. A primeira reta, o 6 está aqui. Ele quer as respostas menores do que 6. Para cá. Isso tudo é menor que 6. Na outra resposta, x é menor que 5. Você vai fazer outra reta e o x menor que 5 está aqui, ó. Os valores menores que 5. Qual a parte dessas retinhas que pertence aos dois ao mesmo tempo? Não é daqui para cá? Ou seja, aqui menor que 5, daqui para cá menor que 5 também. Então, as respostas que satisfaz os dois é x menor que 5. X menor que 5. De novo, na questão de cima, ele quer os valores menores que 6. Então, do 6 para trás. Na outra questão, ele quer os valores menores que 5. Qual pedaço da reta atende os dois ao mesmo tempo? Do 5 para trás. Por que não do 6 para trás? Porque do 6 para trás só funciona na de cima. Aqui embaixo não tem nada depois do 5 para que eu possa utilizar. Então, vai ser x menor que 5. Beleza, acabamos essa parte, né? Vamos para a próxima. A próxima é a questão, vamos lá, 8, questão 8. Sabendo que a base só botar ela um pouquinho para cá. Isso, sabendo que a base menor de um retângulo é a terça parte do maior, então peraí, olha só a questão 8. Sabendo que a base menor de um retângulo é a terça parte, então x sobre 3, porque eu não sei quem é a base maior. Então a base menor do retângulo é a terça parte da base maior. E que essas bases são iguais à base de um trapézio de altura 10. Então, peraí, você tem um trapézio de altura 10. E ele falou que essas bases aqui eram igual às bases, gente. Então aqui é x sobre 3 e aqui é x. E ele falou o seguinte, sabendo que a área do retângulo é 4 centímetros quadrados, determine a área do trapézio. Então, peraí, se isso aqui é 4 centímetros quadrados, então base vezes altura, x vezes x sobre 3 igual a 4. X vezes x, x ao quadrado, isso é igual a 3 vezes 4, que é 12. Então, x é igual a raiz de 12. Deixa aqui esse x, deixa aqui. Como é que eu calculo a área de um trapézio? A área do trapézio é base maior, ó o x aqui, ó, que é o x de lá, base maior, raiz de 12, mais a base menor, que é raiz de 12 sobre 3, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. 10 por 2 deu 5. Então, a área aqui vai dar 5 vezes esse trem aqui, ó. Então, ficou aqui, tirei MC primeiro, né? 3 por 1, 3 vezes raiz de 12, 3 raiz de 12. 3 por 3, 1 vezes raiz de 12, raiz de 12. E aqui vai dar 5, certo? Vezes 5. Beleza. Aqui, gente, vezes 5, né? Eu botei igual. Então, lá vai. Área, 3 coisas mais uma coisa, 4 coisas. Sobre 3 vezes 5. Então, a área é 20 raiz de 12 sobre 3. Acabou. Acabou. Agora, gente, questão 9. Questão 9. Olha só essa questão 9, gente. A questão 9, pensa comigo. Questão 9. Essa questão 9, eu vou deixar ela para lá porque ela não vai cair nessa intensidade na prova, tá bom? Só dessas para trás já tá bom demais. Beleza? Um abraço, meu povo.